A problemática do nosso trabalho é o impacto do cultivo e a expansão agrícola nos biomas brasileiros. Começamos com o bioma Amazônia, maior bioma brasileiro. Com base na Agência Brasil, a extração de madeira ilegal gera desmatamento e, juntamente com a atividade agropecuária, ocupam considerável extensão de terra. O bioma Cerrado, o segundo do Brasil, em número de alterações decorrentes dos avanços de usos antrópicos, compõe a frente da expansão agrícola através de muitos desmatamentos. Apesar disso, é considerado um dos maiores concentradores mundiais da biodiversidade, abrigando as maiores bacias hidrográficas da América do Sul. A maior conversão nesse bioma é a expansão contínua e acelerada da agricultura. O bioma Mata Atlântica é o mais devastado do Brasil e um dos mais ameaçados do planeta, por isso se concentram diversos projetos socioambientais no Brasil. Segundo a Agência Brasil, em 2018, apenas 12,6% do seu território eram cobertos por florestas nativas. A Caatinga é considerada área suscetível à desertificação. Existem muitas espécies endêmicas que só ocorrem lá, sensíveis do ponto de vista ambiental. Neste bioma, a característica de ocupação do território é de pequenos estabelecimentos rurais e sistemas agroflorestais. A área agrícola teve aumento de 74,9%, expandindo-se sobre as áreas naturais, sendo apenas 2,5% convertido em pastagem com manejo. No bioma Pampa, predominam os campos e, em 2018, 37,4% eram de vegetação campestre, seguida por classe da área agrícola, por 36,3%, além de 19,3% de área natural descoberta do Brasil. O bioma Pantanal, apesar de ser expansão territorial menor do Brasil, está entre as maiores extensões úmidas do planeta. A problemática é a conversão de vegetação campestre, ou seja, o pasto nativo, em pastagem por manejo, que se dá através da substituição do pasto nativo pela pastagem por manejo, por meio da substituição das forrageiras exóticas por gramíneas que não são originais do Pantanal. De maneira geral, os biomas estão sendo muito impactados pela expansão dos cultivos agrícolas e agropecuários. Bem, eu me chamo Letícia e eu vou falar um pouco sobre o efeito da expansão da fronteira agrícola. Primeiro, eu acho interessante frisar que o agronegócio ele tem uma forte contribuição na economia. Ele representa 26,6% do PIB no ano 2020. Esse número ainda não foi fechado para 2021, por isso que eu trago a informação de 2020. E a gente tem que entender que o crescimento econômico ele não é desenvolvimento. O crescimento econômico vê só números, não enxergam pessoas. Enquanto que o desenvolvimento ele vai levar em consideração a qualidade de vida, aspectos, uma série de indicadores que vão medir a qualidade de vida dos indivíduos, das pessoas, na verdade. Então, a proposta do agronegócio, ela não está direcionada ao desenvolvimento, ela está direcionada ao crescimento. E assim, a expansão da fronteira agrícola pelo agronegócio tem dois grandes grupos de impactos, o ambiental e o social. Em relação ao impacto ambiental, a gente tem a relação de mudança da paisagem, a destruição dos ecossistemas, que acelera o processo de erosão do solo, causando até o processo de desertificação, a contaminação de cursos de água, a distribuição ou fragmentação de habitats naturais e da vegetação, e vale a pena destacar que os biomas mais impactados são a floresta amazônica e o cerrado. E também dizer que essa agricultura já alcançou vegetações nativas, como o caso da Mata Atlântica. Em relação a parte que se refere ao social, a gente tem que o processo de mecanização da agricultura ela exclui os pequenos agricultores. Esses vendem suas terras por não conseguir competitividade e migram para as cidades ou com postos de trabalho que estão cada vez mais escassos, levando em consideração que essa agricultura ela é cada vez mais mecanizada e que essas máquinas elas são mais eficientes e com um custo menor do que para produzir mão de obra humana. E com isso eu concluo a minha fala. Sobre agrotóxico. O Brasil possui 474 produtos registrados no mapa, dentre eles são fungicidas, herbicidas, inseticidas e nematicidas, utilizados em larga escala na produção de alimentos. Como é visto no primeiro mapa,
onde a média anual de utilização fica no Mato Grosso com o uso de 12,23 a 16,69 quilos de agrotóxico por hectare na produção de alimentos. Na terceira e quarta imagem, o impacto do uso em casos de intoxicação, seja via alimentar ou de atividades ligadas à agricultura, onde Tocantins, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo possuem, conforme dados Anvisa, de 16,61 a 33,53% da população afetada. Dados do Programa de Queimadas do INPE mostram que os registros de focos de incêndio de janeiro a agosto de 2019 são os maiores já em 7 anos, se comparado com o mesmo período do ano passado. Houve um aumento de 82%, destas 52% estão na Amazônia. O Cerrado é responsável por 30,1%, seguido da Mata Atlântica com 10%. O calor do fogo das queimadas altera as características físicas e químicas do solo e elimina os micro-organismos responsáveis pela transformação e decomposição da matéria orgânica e pela ciclagem de nutrientes no solo, diminuindo a atividade biológica em até 90%. As queimadas provocam a redução da fertilidade pela perda de nutrientes por lixiviação e altera o pH do solo. Diminui a capacidade de infiltração de água no solo, provocando seu ressecamento, podendo levar à desertificação. A fumaça causa poluição na atmosfera, alterando a qualidade do ar, provocando danos à saúde das pessoas locais. Prejudica a visibilidade das rodovias, provocando acidentes, que é uma causa indireta. As práticas das queimadas aumentam a emissão de gases de efeito estufa, contribuindo ainda mais para a alteração climática. Além disso, a prática é considerada crime ambiental, podendo render uma multa de até 50 milhões. Atualmente, a área com soja equivale a 43% no bioma Pampa e 56% no bioma Mata Atlântica das áreas cultivadas no Rio Grande do Sul. Na situação da Mata Atlântica, houve um aumento da área plantada de soja pela substituição de outras culturas de verão, enquanto no bioma Pampa, a expansão se deu principalmente sobre o próprio campo nativo. É visível a tendência do plantio de soja nos biomas do Rio Grande do Sul, assim como em outras regiões do país. A expansão da soja segue a dinâmica do consumo e produção de carnes, cuja cadeia produtiva é a maior consumidora de farelo de soja. A obrigatoriedade da adição de biodiesel ao diesel também colocou a soja como a principal matéria-prima para sua produção. O crescimento do plantio de soja no Rio Grande do Sul segue, então, um aumento do preço da commodity no mercado internacional. Uma das causas da acelerada expansão agrícola, sobretudo da soja, é o contexto político e econômico das diferentes esferas de representação do poder do Estado brasileiro. Sabemos que o Estado moderno, ainda que permeável pelos interesses dos diferentes coletivos da sociedade, tem a função de deixar passar o fluxo do capital. Nessa lógica, legislativo e executivo, em maior ou menor grau, estão configurados para garantir um bom funcionamento do mercado. Na Câmara, a bancada ruralista, ou Frente Parlamentar da Agropecuária, é uma das maiores e mais atuantes bancadas da Câmara dos Deputados, formada por mais de 200 deputados federais. A Frente Parlamentar da Agropecuária defende políticas públicas de estímulo ao agronegócio. De modo geral, vai reivindicar a ampliação do financiamento rural, a flexibilização da legislação trabalhista, entre outras reivindicações. A configuração do governo federal determina o maior ou menor grau de permeabilidade das pressões que a bancada ruralista exerce sobre o executivo. De qualquer maneira, mesmo os governos mais progressistas, como os que tivemos dos governos do Partido dos Trabalhadores, irão responder às pressões desse setor. Um exemplo disso vai ser a aprovação do novo Código Florestal em 2012. Por influência da bancada ruralista, a nova legislação dá anistia a produtores que desmataram, reduz áreas de proteção permanente nas margens de rios, flexibiliza a ocupação das encostas para fins de produção agrícola e regras para o licenciamento ambiental, assim como outras medidas que facilitaram a expansão das fronteiras agrícolas no Brasil. No que se refere à história mais recente da política brasileira, governos mais comprometidos com os interesses de uma elite colonialista e com o avanço do agronegócio facilitam a consolidação das demandas dos ruralistas e retrocedem em avanços importantes alcançados desde a Constituição de 88, tais como na política de reforma agrária, titulação de terras quilombolas e demarcação de áreas indígenas e assim por diante. Outra causa da acelerada expansão das fronteiras agrícolas, sobretudo da soja no estado do Rio Grande do Sul, assim como em outras regiões do Brasil, é a pressão que o mercado internacional exerce sobre o setor. É na configuração do mercado internacional que se estabelecem os canais comerciais fundamentais e a dinâmica para o funcionamento e desenvolvimento do mercado da commodity.
o desenvolvimento e estruturação de um sólido mercado internacional relacionado com o comércio de produtos do complexo agroindustrial da soja se consolidaram no contexto internacional, especialmente para atender demandas crescentes dos setores ligados à produção de produtos de origem animal. Inclui aí também a geração da oferta de tecnologias, que viabilizaram a expansão da exploração do setor para diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil. A soja, nesse contexto, faz parte do conjunto de atividades agrícolas com maior destaque no mercado mundial. É observado que a soja tem sido o quarto grão mais consumido e produzido globalmente, atrás do milho, trigo e a soja. Somado à constituição do mercado em nível global, a produção e transferência de tecnologias, tais como de implementos e de insumos agrícolas, da cadeia dos agroquímicos, entre outras, exerce uma pressão por meio de diferentes canais, que incluem inclusive as instituições estatais, os órgãos financiadores, os institutos de pesquisa em ciência e tecnologia, organizações da extensão rural e assim por diante. Os pequenos agricultores também se veem presos nessa cadeia dos agroquímicos, que inclui a oferta e compra em mercados já consolidados, que não deixam uma grande margem de escolha para esses pequenos produtores. A fragmentação de espécie significa a diminuição de espécie por alteração de habitats original, onde ocorre a divisão entre manchas e se tornam isoladas uma das outras, mais ou menos. A expansão agrícola permite que essa fragmentação ocorra de uma maneira não tão natural, pelo motivo que as atividades movidas ao capitalismo degradam de forma desenfreada o meio ambiente. As características do bioma pampa brasileiro são de vegetação predominante de arbusto, gramíneas, leguminosas, mamífero, anfíbio, aves, fauna edáfica e insetos. O bioma pampa é um dos maiores com remoção da vegetação nativa em termos relativos. Quanto maior a perda do habitat natural, maior o comprometimento para a biodiversidade. Isso resulta em mais extinções locais de espécies, além de sérios prejuízos para os serviços ecossistema. Esse relato é da 8ª reunião de estudos ambientais ocorrida em Porto Alegre em 2018. Diante disso, tem alteração nas cadeias alimentares e ciclagem de nutrientes. Com isso, as taxas de supressão do bioma, principalmente dos campos nativos. Nas pesquisas, mostram a não alteração no sentido decrescente ou estabilização nos últimos anos. Essas atividades agrícolas de expansão, de acordo com os estudos, já estão precisando de demanda de restauração nas áreas degradadas para a manutenção da biodiversidade. Por conta de 20% de campos conservados, mais ou menos no estado do Rio Grande do Sul, segundo pesquisa da Rosângela Gonçalves Rolim. Fragmentação de espécies. A magnitude das mudanças ecológicas tendem a ser inversamente proporcional ao tamanho do fragmento, ou seja, eles são mais intensos nos menores fragmentos. Em geral, fragmentos pequenos contêm não apenas uma menor riqueza de espécies como um todo, mas também, muitas vezes, uma menor densidade de espécies, que consiste no número de espécies por unidade de área, do que fragmentos maiores ou do que floresta contínua. Consequentemente, a fragmentação de floresta pode influenciar os padrões locais e regionais de biodiversidade, devido à perda de microhabitats únicos, isolamento de habitat, mudança nos padrões de dispersão, migração e erosão do solo. A perda de nascentes. É a vegetação que faz com que a água permaneça mais tempo no solo, se retém e possa infiltrar. Isso auxilia o ciclo hídrico e faz com que a água circule e recircule e crie um ambiente propício e menos vulnerável à escassez. A falta de mata ciliar desprotege os rios, causando erosão e assoreamento, poluição dos mananciais, o descarte indevido de materiais, a perfuração de solos profundos e o desperdício
de água nas casas, indústrias e na irrigação, também a urbanização tem levado à impermeabilização dos solos e à consequente dificuldade da água em penetrar até os reservatórios subterrâneos. Isso a gente pode observar na imagem número 1. Em consequência, a desertificação diminui a produção agrícola das comunidades que praticam atividade de sequeiro, que utilizam a água na produção, como o caso do milho e feijão, que dependem crucialmente da água que vem do céu, ou que está retida no solo. Além disso, a falta de vegetação aproxima os mananciais, faz com que a transpiração nos reservatórios aumente. Existem reservatórios que chegam a perder 2 metros de lâmina d'água por ano devido à evaporação. A fauna edáfica compreende uma expressiva parcela de organismos que têm como habitat o solo ou que passam uma ou mais fases da vida nele. Por isso, a fauna edáfica é utilizada como um importante indicador biológico da qualidade do solo, por sua atuação nos processos biológicos dos ecossistemas, mostrando eficácia inclusive na avaliação dos agroecossistemas degradados. Se um bioma está degradado, o solo também estará, e a fauna edáfica serve como um parâmetro para avaliar a riqueza do solo. As queimadas e o desmatamento são os responsáveis pela diminuição das populações de diferentes espécies, além de formas juvenis, larvais e ausências de grupos. O impacto do cultivo de expansão agrícola nos biomas brasileiros em relação aos saberes dos povos tradicionais e conhecimentos locais está atrelado ao racismo ambiental, que inferiorizam esses povos que estão plenamente conectados com a natureza. Tentam silenciar seus saberes, tais como o conhecimento de cura através das ervas medicinais, práticas ancestrais de cultivo secular e manejo do solo. Outros pontos dessa devastadora expansão agrícola que interfere nos saberes locais são a intoxicação dos agroecossistemas, o desmatamento, perda dos seus territórios e também a saúde desses povos. Os povos tradicionais e nos diferentes biomas brasileiros utilizam a natureza como meio de sobrevivência, buscando alimento e abrigo. Nesse sentido, a perda do território acarretam no êxodo rural e a interferência na saúde dos povos nas comunidades. Vale ressaltar a importância do conhecimento dos mais velhos, aonde os seus saberes são repassados através deles entre as gerações, por meio da oralidade, memórias, conhecimento de cura, plantio e do bioma aonde se encontram. Dessa maneira, os impactos do agronegócio geram grandes perdas. Dentre elas, esses conhecimentos e saberes ancestrais que ainda não estão catalogados. E a sociedade ainda pouco se sabe da importância desses saberes, que estão sendo apagados por decorrência dessa expansão agrícola. As relações ecológicas do solo se devem aos micro-organismos vivos. A partir de suas atividades, disponibiliza nutrientes para as plantas e animais e indiretamente afeta a água e ar. Como pode-se observar na imagem, o solo é a base da infraestrutura da vida, e com seu uso de forma inadequada e degradante, a base do solo tende a morrer, e com uma relação em cadeia de toda a vida na Terra, isso não acontece rapidamente, e com isso as atividades agrícolas, industriais e governamentais não agem de forma como deveria. A degradação do solo leva à perda de nutrientes, da sua biodiversidade e do carbono estocado, com emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, a cada ano se perde mais de 20 bilhões de toneladas de solo no mundo devido à erosão, o que equivale a mais de 3 toneladas de solo por pessoa. Para manter a qualidade do solo é importante minimizar seu revolvimento pelo plantio direto ou preparo mínimo do solo, fazer rotação de cultura e aumentar a entrada de resíduos vegetais no sistema, principalmente pelo uso de plantas de cobertura em alta produção de matéria seca. Na imagem seguinte, pode-se observar que o país perdeu 8,34% de sua cobertura nativa em 2018. Perda da porosidade do solo.
A introdução de sistemas agrícolas em substituição a florestas causa um desequilíbrio no ecossistema, em que a retirada da cobertura vegetal original e a implantação de culturas, aliadas às práticas de manejo inadequadas, promove um rompimento do equilíbrio entre o solo e o meio, modificando dessa forma suas propriedades químicas, físicas e biológicas, limitando sua utilização agrícola. A perda da porosidade do solo ocorre devido ao tráfego de máquinas, assim como por animais, tais como o gado, através do pisoteio. A compactação gerada pelas atividades agropecuárias pode causar modificações na retenção da água no solo, em decorrência de alterações sofridas na distribuição do diâmetro de poros, em especial os macroporos. Bem, eu me chamo Letícia e agora eu vou falar um pouco sobre os conflitos rurais. O que se tem basicamente, fazendo uma síntese desses conflitos, dado o tempo, são conflitos pela terra e conflitos em relação a condições de trabalho. Os conflitos pela terra são marcados pela grande quantidade de latifúndios improdutivos, enquanto há um grande número de agricultores que precisam de terra para tirar seu sustento. Então, nós temos movimentos como o MST, e que ele tem contribuído para fortalecer os agricultores e fazer com que esses busquem o acesso à terra. Em 2017, que foi a informação que eu tirei de um livro do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, existiram 2 grandes casos que marcam a luta pela terra. E um foi acontecendo no Mato Grosso, com 10 mortes, e o outro aconteceu no Maranhão, com 13 feridos. O do Mato Grosso foi fruto de conflito entre assentados e fazendeiros, enquanto o do Maranhão foi uma comunidade indígena e fazendeiros. Em relação aos conflitos trabalhistas, a gente vê que esses são responsáveis por melhoras na vida do agricultor, desde a questão da aposentadoria rural, o exemplo também que eu trago da fruticultura irrigada no Rio Grande do Norte, que frisa a questão de criação de alojamento, de refeitório, disponibilidade de transporte, que foram conquistas, dado o contexto que os agricultores viviam, foram conquistas muito significantes, que deram dignidade ao trabalho no campo.